Tenho nojo do meu pai. Essas foram as palavras que saíram do celular. Um áudio de voz curto, seco, direto e enviado por engano. Eu estava na cozinha preparando meu café quando ouvi. Coloquei meus óculos, aumentei o volume e dei play de novo, achando que talvez tivesse escutado errado. Mas não. Era a voz do meu filho. A mesma voz que eu embalei no colo quando ainda era criança. A mesma voz que eu esperei anos para ouvir de volta quando ele sumiu sem dar notícias. E agora, ela estava ali, dizendo que tinha nojo de mim. Eu parei com a xícara no ar. Senti um peso descer pelas costas, como se um mundo inteiro estivesse desmoronando dentro do meu peito. Meu nome é Ismar. Eu tenho 78 anos. Nasci em Maceió, mas vivo há mais de 40 anos em Campinas, interior de São Paulo. Trabalhei como motorista de ônibus a vida toda, levando gente e mais gente para cima e para baixo, tentando juntar algum dinheiro para dar um futuro melhor para o meu filho. Fiquei viúvo cedo, quando ele ainda era pequeno, e desde então vivi com um único propósito: criar esse menino da melhor forma possível. Abri mão de tudo, do lazer, dos amigos, da vida. Trabalhei até tarde, peguei hora extra, dormi em banco de terminal. E mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixei de dar amor. Nunca deixei faltar comida no prato, escola, remédio ou abraço. E hoje meu filho tem nojo de mim. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Naquele dia, depois de ouvir o áudio, eu não chorei. Só fiquei em silêncio. Um silêncio que parecia gritar por dentro. Passei o resto da manhã quieto, sentado na varanda, olhando para o portão, pensando nas vezes em que ele entrou correndo por aquele portão quando era criança, nas vezes em que ele vinha me mostrar a prova da escola ou me pedir dinheiro escondido da mãe para comprar figurinha, pensando na primeira vez que ele me chamou de pai, pensando em tudo o que ele me ensinou sobre amar incondicionalmente. E agora, tudo aquilo estava sendo cuspido para fora como se nunca tivesse valido nada. Eu sei que ele mandou aquele áudio para outra pessoa, talvez para a esposa dele, talvez para algum amigo, só não esperava que fosse cair no meu celular. E foi aí que uma coisa dentro de mim virou. Eu levantei da cadeira, fui até o meu quarto e peguei uma pasta azul que estava guardada no fundo do armário, atrás das minhas camisas velhas. Dentro dela estavam todos os documentos da casa: escritura, IPTU, contratos antigos, papelada do cartório. Fazia tempo que eu não mexia ali. Mas naquele momento, eu soube que era hora. Era hora de parar de esperar que ele me enxergasse. Hora de parar de implorar amor para quem só me usava como muleta emocional. Hora de deixar de ser aquele velho bobo que aceita tudo calado. A casa onde eu morava tinha sido comprada com muito suor. Foram quase 30 anos de prestação. Paguei tijolo por tijolo dirigindo ônibus na madrugada, sem férias, sem 13º, sem reclamação. Sempre pensando, pelo menos um dia ele vai ter onde morar. E mesmo depois que ele cresceu e se afastou, eu deixei o quarto dele sempre do mesmo jeitinho. As medalhinhas da escola penduradas na parede, os livros de faculdade, até o pôster rasgado que ele gostava. Eu me enganei achando que aquilo era preservar memória. Mas hoje entendo. Era só apego. Apego por alguém que já tinha me deixado muito antes daquele áudio. Liguei para o corretor da cidade. Um rapaz que tinha ajudado o vizinho da frente a vender a casa meses atrás. Ele atendeu com simpatia, perguntou como eu estava. E eu respondi com a maior calma do mundo: quero vender minha casa. E quero rápido. Ele ainda tentou sugerir que eu pensasse melhor, que aquele tipo de decisão não se toma assim. Eu só disse: o tempo de pensar já passou. No mesmo dia, o rapaz veio tirar as fotos. Eu não quis sair em nenhuma. Pedi para não divulgar endereço exato, só o bairro. E deixei claro: quero sigilo. Não quero que meu filho saiba. Ele me olhou com certo espanto, mas respeitou. Nos dias seguintes, eu continuei minha vida normalmente. Caminhava pela rua, ia ao mercadinho, cumprimentava os vizinhos
como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, o processo já estava decidido. Uma semana depois, recebemos uma proposta boa. Muito boa. Uma família que estava voltando da Europa queria uma casa pronta para morar. E a minha era simples, mas aconchegante. Foi tudo feito por escritura pública, direto em cartório. No dia que assinei, eu cheguei em casa, sentei no mesmo sofá onde ouvi aquele áudio e fiquei ali por horas, até a noite cair. Na manhã seguinte, arrumei minhas malas. Não levei muita coisa. Deixei os móveis todos, a TV, até meu rádio antigo. Só peguei uma mala com roupas, meus remédios e a tal pasta azul, e uma caneta. Sentei na mesa da cozinha e escrevi um bilhete. Simples, direto, mas com tudo o que precisava ser dito. Não com raiva, mas com clareza. Escrevi: Filho, não se preocupe em procurar. O pai que você tem nojo já foi embora. Cansou de esperar ser amado. Cansou de fingir que está tudo bem. Você não precisa mais mentir ou esconder sua vergonha. A partir de hoje, você está livre da minha presença. E eu, enfim, estou livre da sua ingratidão. PS. A casa não é mais sua. Nem nunca foi. E se um dia você quiser saber de onde veio, talvez nem precise olhar nos meus olhos. Dobrei o papel, coloquei em cima da mesa e deixei a chave da casa em cima dele. Fechei a porta com calma, tranquei pelo lado de fora e fui embora. Não com dor, nem com raiva. Fui embora com dignidade. No ponto de ônibus, enquanto esperava, um senhor me ofereceu lugar no banco e puxou conversa. Perguntou se eu ia viajar. Eu apenas disse: tô indo reencontrar a paz que deixei para trás faz tempo. Ele sorriu sem entender muito. Mas eu entendi. Pela primeira vez em muito tempo, eu entendi. E foi ali, naquele banco de concreto com uma mala velha do lado e uma mochila nas costas, que eu senti o ar entrando diferente no peito. Como se, pela primeira vez, eu tivesse deixado de ser apenas o pai do meu filho, para voltar a ser o dono da minha própria vida. E eu ainda não contei tudo, nem sobre quem realmente é esse filho, porque isso só veio à tona mais tarde, quando ele finalmente leu o bilhete até o fim. Não foi do dia para a noite que meu filho virou as costas para mim. Não. Seria até mais fácil se tivesse sido. Mas o que mais dói, o que mais marca, é esse tipo de abandono que vem de mansinho, como um vento frio entrando pelas frestas da casa quando a gente nem percebe. Primeiro foi a voz dele que mudou. Antes, ele me ligava com frequência, perguntava das coisas, contava novidades, dividia os planos. Depois, os telefonemas ficaram mais curtos, as respostas mais secas. E logo vieram os atrasos nas visitas. Pai, hoje não vai dar, surgiu um imprevisto. Pai, a gente está corrido demais, fica para a semana que vem. A semana que vem virava mês. O mês virava 2. E quando eu via, fazia quase 1 ano que ele não sentava comigo para tomar um café. No começo eu inventava desculpas para ele, para mim também. Ah, ele tá na correria, é normal. Essa geração de agora é tudo assim mesmo, né? Eu dizia isso até para a vizinha, Dona Dalva, que me perguntava se ele vinha almoçar no domingo. E eu respondia: tá ocupado demais, o bichinho trabalha demais, coitado. Coitado. Eu ainda dizia isso, porque era mais fácil me enganar do que aceitar que talvez ele só não quisesse estar perto de mim. Lembro bem de um domingo em especial. Preparei tudo. Fiz a macarronada que ele mais gostava, a que a mãe dele fazia com molho grosso e bem temperado. Arrumei a mesa com aquela toalha florida que ele detestava quando criança, mas que hoje me dava algum consolo só de ver. Coloquei os pratos, talheres, até um suco de uva que comprei só para agradar. Ele disse que vinha. Mandou mensagem no sábado confirmando. Eu passei a manhã de avental. Cantei baixinho na cozinha, só eu e meu rádio de pilha, ouvindo samba antigo. Às 11 horas, ele ainda não tinha chegado. Às 12 horas, mandei mensagem. Às 13 horas, liguei. E nada. Às 14 horas, o telefone tocou. Era ele. Disse que não podia mais vir. Desculpa, pai. Esqueci que hoje tinha um almoço na casa do sogro. Eu respondi: tudo bem, meu filho. E desliguei. E ali, sentado diante da mesa posta, com o cheiro do molho ainda quente, alguma coisa dentro de mim ficou gelada. Eu não chorei.
Nem comi. Só empurrei os pratos para o canto, tirei a toalha e guardei tudo de novo. A casa foi ficando mais silenciosa. Eu já não colocava mais café para dois. Nem abria a janela da sala no fim da tarde para ver se ele passava de carro. Parei de acender a luz da varanda. Não que eu estivesse desistindo. É que a gente vai cansando de esperar. E isso é o que mais destrói por dentro. Não é o grito, não é a briga. É o silêncio. É a ausência. É olhar o celular e ver que ninguém mandou mensagem. É sentar na frente da televisão e esquecer que a gente ligou o aparelho. É ouvir os vizinhos rindo com os netos e se perguntar se um dia a gente vai ter isso também. Teve um dia que eu fui ao médico sozinho, com pressão alta. Passei mal em casa. E mesmo assim fui de ônibus até o hospital. Fiquei lá sentado horas na emergência. Um enfermeiro perguntou se alguém da família viria me buscar. Eu menti. Disse que sim, mas que estava no trânsito. Esperei até escurecer. Depois voltei de ônibus também. Subi a rua devagar, com uma sacola de remédios na mão e uma vontade imensa de desaparecer. Nem comentei nada com ele depois. Pra quê? Pra ouvir: "Pô, pai, você podia ter me ligado?" Não. Eu já sabia que essa ligação, se eu fizesse, ia cair no silêncio. E o pior é que, mesmo assim, eu continuava tentando. Mandava mensagem perguntando se ele estava bem. Comentava coisas simples. Mandava vídeo de notícia, receita, piada. E ele só visualizava. Às vezes respondia com emoji. Outras vezes, nada. Mas eu seguia ali, como se estivesse num barco furado, tentando remar com as mãos para não afundar. Porque era meu filho. Porque foi para ele que eu dei tudo. Porque quando a mãe dele morreu, ele era só um menino. E eu prometi para mim mesmo que jamais deixaria ele sentir-se sozinho. Mas olha só que ironia. No fim das contas, quem acabou sozinho fui eu. E aí veio aquele áudio. Aquele maldito áudio que não era para mim. E que talvez tenha sido a única verdade que ele nunca teve coragem de dizer. Porque até a indiferença tem seu limite. Mas o nojo? O nojo é a rejeição nua, crua, seca. É quando não sobra nem espaço para raiva. É quando a pessoa não quer nem lembrar que você existe. Naquela noite, depois que vendi a casa e deixei o bilhete, eu fui para um hotel simples. Me sentei na cama, olhei para o teto e pensei em tudo. No nome que ele tem, no sobrenome que ele carrega, em como eu batalhei para dar dignidade. E pensei também na verdade que eu nunca contei. Um segredo que eu guardei por mais de 40 anos. Algo que talvez fizesse ele entender, ou talvez não. Mas uma coisa eu sabia. Ele não merecia mais saber disso de mim, com palavras. Ele que descobrisse depois, se quisesse. Se ainda tivesse coragem de olhar no espelho. Ali naquele quarto, sozinho com a mala no chão e um ventilador barulhento girando no teto, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Respirei sem medo. Pela primeira vez, sem medo de desapontar. Sem medo de magoar. Sem medo de decepcionar quem nunca fez esforço para me compreender. E talvez seja isso que a velhice ensine mais do que tudo. A gente passa a vida tentando agradar, tentando manter perto quem não quer ficar. E só no fim, descobre que a maior lealdade que a gente devia ter era com a gente mesmo. No outro dia, bem cedo, fui até a rodoviária. Comprei uma passagem qualquer. Nem escolhi destino. Só perguntei: "Qual o próximo ônibus para longe daqui?" A moça do guichê sorriu, achando que era brincadeira. Mas eu não estava brincando. Porque naquele momento, tudo o que eu mais queria era ir para um lugar onde ninguém me chamasse de pai. Onde ninguém me olhasse com pena. Onde eu pudesse, enfim, ser só o Ismar. O homem que deu tudo, perdeu tudo, mas ainda assim escolheu viver em paz. E foi nessa estrada nova, cercado de paisagem que eu não conhecia, que uma lembrança me voltou. Uma foto. Uma foto antiga, que estava guardada no fundo da pasta azul, junto com os papéis da casa. Uma foto que talvez explique muita coisa, mas que só será entendida por quem tiver coragem de olhar de verdade. Porque às vezes, o que machuca não é a verdade. É o tempo que a gente levou para enxergá-la. Teve um dia que eu achei que ia perder meu filho para sempre. Mas não foi por causa de briga, nem de distância, nem por mensagem errada. Foi por coisa séria. Por sangue, por ambulância, por choro preso no peito.
Ele ainda era adolescente. Devia ter uns 17 para 18 anos. Tinha começado a andar com um pessoal meio metido a valente, sabe? Aqueles que acham que são homens porque falam alto, porque batem no peito, mas não aguentam uma responsabilidade. Eu desconfiava de umas conversas que ouvia pela metade. Uns telefonemas abafados, umas saídas sem explicar muito. Mas, confesso, eu não queria ver. Talvez por medo. Talvez porque no fundo eu ainda queria acreditar que ele era o mesmo menino que um dia dormiu agarrado no meu pescoço depois de uma febre alta. Foi numa noite de domingo. Tava chovendo. Ele saiu com pressa, dizendo que ia na casa de um amigo. Eu perguntei se precisava de guarda-chuva, ele nem respondeu. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Às 23h, nada dele voltar. Meia-noite, nada. A chuva engrossou. Liguei umas 3 vezes. Telefone desligado. Eu fiquei andando pela casa igual alma penada. Às 2h, toca o telefone fixo. Eu lembro como se fosse agora. A voz do outro lado era de um enfermeiro, me perguntando se eu era o pai do Rodrigo. Meu coração congelou. Ele tinha sido levado para o pronto-socorro, desacordado, depois de uma briga feia num bar afastado, numa estrada da zona rural. Um carro deixou ele na porta e fugiu. Deram entrada como anônimo. Ele estava com um corte profundo na cabeça e só acharam meus dados numa carteirinha de escola no bolso dele. Eu saí no meio da chuva, de chinelo, sem nem fechar a porta direito. Peguei um táxi e fui rezando baixinho o caminho inteiro. Lembro de ver a cidade passando borrada pela janela molhada e só pensar: Deus, não leva ele agora, não assim. Quando cheguei no hospital, ele estava na maca, com gaze, cheio de hematomas, inconsciente. Os médicos disseram que o corte não foi o mais grave. O perigo era o traumatismo craniano, que talvez ele não acordasse. E se acordasse, podia ter sequela. Eu sentei naquela cadeira dura ao lado do leito e fiquei. 3 dias e 3 noites. Dormia sentado. Comia qualquer coisa da cantina. Revezava entre o banco e a beira da cama. E toda vez que ele se mexia, eu me levantava na hora, com o coração na garganta. Ele acordou no 4º dia, meio grogue. Não lembrava direito do que tinha acontecido. E eu só segurei a mão dele e disse: Você tá aqui. É isso que importa. Não fiz escândalo. Não perguntei nada. Só agradeci. Porque naquele momento, o que eu mais queria era ver ele respirando. O resto, a gente acertava depois. Quando ele teve alta, eu levei ele para casa. Ele ficou calado, envergonhado. Pediu desculpa, disse que tinha sido uma confusão à toa. E eu aceitei. Aceitei porque eu achava que o amor de um pai era isso: tapar os buracos, cobrir os erros e seguir em frente. Ele nunca me contou toda a verdade sobre aquela noite. Nunca disse quem eram os outros, o que fizeram, por que deixaram ele caído daquele jeito. Mas eu também nunca pressionei, porque o medo de perder era maior que a vontade de saber. Só que hoje, tantos anos depois, eu me pergunto: por que que ele nunca me agradeceu de verdade? Por que que nunca olhou nos meus olhos para dizer: Pai, eu sei o que você fez por mim? Será que achava que era minha obrigação? Será que nunca soube o quanto eu chorei em silêncio do lado da cama dele? Ou será que simplesmente não ligava? E é aí que a ficha vai caindo. A gente passa a vida inteira doando. Amor, tempo, paciência, saúde. A gente abre mão de tudo em nome de quem a gente ama. E no final, o que sobra é só a gente mesmo. Eu poderia ter morrido naquela semana. Eu podia ter tido um infarto, uma queda de pressão. Eu não era mais um garotão. E ainda assim, ele nunca perguntou se eu fiquei bem, se eu comi, se eu dormi. Ele só voltou à vida dele. E foi se afastando, como se aquele episódio tivesse sido um detalhe qualquer. Depois daquele susto, eu comecei a observar mais. As ausências, as palavras não ditas, a falta de gesto. Teve uma vez que ele me viu na rua, com uns amigos. Eu vinha do mercado e ele atravessou a rua para não passar perto. Fingiu que estava no celular. Aquilo me doeu mais do que qualquer ofensa, porque o desprezo silencioso fere mais fundo do que o grito. Eu cheguei em casa e chorei.
Chorei baixo, pro vizinho não ouvir. E decidi que ia parar de tentar. A gente não vira a chave de uma hora para outra. Mas ali naquele dia, ela começou a girar. Eu ainda mandava mensagens, ainda lembrava dos aniversários, ainda perguntava dos netos, mas com menos esperança, com menos brilho, como quem joga uma garrafa ao mar e já sabe que ela nunca vai ser achada. Um dia, andando pelo quarto, achei uma caixa com papéis antigos. Dentro tinha um boletim escolar do primeiro ano dele, todo rabiscado. Tinha uma cartinha que ele escreveu para mim na 4ª série, dizendo: "Pai, eu te amo porque você me leva na garupa e me protege dos monstros da rua." Eu li aquilo e desabei, porque eu sabia que aquele menino existiu. Eu vi ele nascer no olhar. Mas hoje, aquele menino tinha morrido. E só restava esse homem frio que achava que carinho era fraqueza, que respeito era obrigação, que pai era depósito. E talvez por isso, quando ouvi aquele áudio, aquele "tenho nojo do meu pai", eu não me surpreendi. Eu já sabia, só não queria aceitar. Mas no fundo, eu sempre soube que aquele amor era de mão única. Na noite que vendi a casa, depois de já ter deixado tudo pronto, eu tirei do fundo da pasta uma folha antiga. Uma cópia de um documento que ninguém nunca viu. Uma certidão. E ali estava escrito, preto no branco, o que só eu sabia. Mas isso eu vou deixar para ele descobrir, quando abrir o envelope com meu último recado. Porque às vezes, o que a gente esconde por amor, um dia se revela por justiça, e ele nunca vai esquecer o que vai encontrar ali, porque não vai ser só sobre mim, vai ser sobre ele, e sobre o que ele nunca teve coragem de encarar. Quando a gente envelhece, percebe que o tempo não apaga tudo, ele apenas revela quem sempre esteve disposto a apagar você. E foi isso que eu senti nos últimos anos morando naquela casa. Cada parede contava uma história. Cada objeto lembrava um momento que na minha cabeça ainda era vivo, mas que para ele, meu filho, já não passava de entulho emocional. Eu mantinha o quarto dele intacto, achando que era respeito à memória. Mas no fundo, era apego a um amor que só existia na minha parte da história. Na parte dele, eu era só um velho com cheiro de mofo e mania de conversar demais. A última vez que ele entrou em casa foi no Dia dos Pais do ano anterior. Chegou atrasado, com pressa, e nem me olhou nos olhos. Trazia um presente caro, daqueles que se compra para calar a consciência. Uma garrafa de vinho francês que eu nem sabia pronunciar o nome. Me entregou com a embalagem ainda com o preço, disse, "Tá aí, pai", e ficou no celular o tempo todo. Eu tentei puxar assunto. Contei uma história da época que ele tinha 5 anos e me fez prometer que nunca morreria. Ele nem ouviu. Disse que precisava sair logo. Ficou 17 minutos cronometrados. E quando foi embora, deixou só o silêncio no lugar da presença. Naquela noite, abri o vinho sozinho. Nem gosto de vinho. Mas tomei um gole. Tinha gosto de nada. E joguei o resto fora. Porque aquilo não era afeto. Era obrigação. Era alívio de consciência de quem já não me via como pai há muito tempo. Eu passei a vida inteira achando que ser pai era segurar a barra mesmo quando o filho solta a mão. Mas depois daquela visita, comecei a pensar que talvez o maior gesto de amor próprio fosse, enfim, soltar também. Não por vingança, não por orgulho, mas por respeito a mim mesmo. Nas semanas que se seguiram, fui organizando minha vida em silêncio. Comecei a separar documentos, rasgar papéis inúteis, doar roupas. Não porque eu já soubesse que ia vender tudo e partir, mas porque algo dentro de mim dizia que eu precisava me preparar. Como quem sente que uma tempestade está chegando mesmo antes do céu escurecer. E ela veio, no formato de um áudio curto, seco e cheio de verdade. Tenho nojo do meu pai. E naquele instante, todo o amor que resistia ali dentro foi embora junto com aquela frase. O que pouca gente sabe é que antes de sumir, eu fui até o lugar onde tudo começou. O antigo terminal de ônibus onde trabalhei por mais de 20 anos. Ainda existe, mas quase tudo mudou. A linha que eu dirigia foi extinta. Os bancos são outros. Os motoristas agora têm tablet. Mas sentei lá no banco de concreto onde eu esperava a vez de entrar na escala. Fiquei olhando o movimento por um tempo. Lembrei das noites frias,
das conversas com os colegas, das marmitas esquentadas no refeitório pequeno, do som do motor acordando a cidade. Lembrei do dia que levei meu filho no colo até lá porque ele tinha febre e eu não tinha com quem deixá-lo. Dormiu no banco de trás do ônibus enrolado no meu casaco. Nenhum chefe reclamou. Todo mundo sabia da minha história. Sabia que eu fazia o impossível para ser um bom pai. E agora, ali, sentado no mesmo lugar décadas depois, eu me dei conta. Aquele pai morreu. E não por escolha. Morreu sufocado pela ingratidão. Morreu ignorado pelo tempo, esquecido por quem mais devia ter se lembrado. E foi ali que eu jurei para mim mesmo. Nunca mais pediria desculpa por existir. Nunca mais me explicaria para quem não queria entender. Nunca mais estenderia a mão para quem já me empurrou tantas vezes. Voltei para casa naquele dia com o coração em silêncio. Não era raiva. Era paz. Uma paz diferente. Aquela que a gente encontra quando percebe que chegou ao fim de uma estrada. Que não há mais voltas, nem desvios. E que o único caminho que resta é o da própria liberdade. Foi então que comecei a escrever. Não uma carta, nem um testamento, mas um recado. Um pedaço de verdade que sempre esteve ali, guardado. O tipo de coisa que só se revela quando a dor vira coragem. Guardei esse papel com cuidado. Sabia que ele não estava pronto para ler aquilo, mas um dia ele ia estar. E quando estivesse, entenderia tudo. Ou não. Mas já não importava. Eu não precisava mais ser entendido. Só precisava ser livre. Naquela semana, saí para caminhar. Entrei num café que eu nunca tinha visitado antes. Me sentei num canto, pedi um pão na chapa e um café forte. E ali, no meio de desconhecidos, eu senti que finalmente estava onde devia estar. Ninguém me olhava como o pai do Rodrigo. Ninguém me cobrava nada. Eu era só o senhor de camisa simples, tomando café e olhando a vida passar. E foi aí que entendi. Eu ainda podia recomeçar, mesmo aos 78 anos, mesmo com o coração remendado, mesmo sem aplausos nem companhia. Eu podia sim recomeçar. E foi nesse exato momento que uma mulher sentou na mesa ao lado. Devia ter uns 60 e poucos anos. Me olhou e disse: "O senhor parece estar em paz." Eu sorri. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. Eu estava mesmo. O que ela não sabia e nem precisava saber é que por trás daquele sorriso sereno havia um mundo inteiro de memórias, de feridas, de amores não correspondidos, mas também havia um homem que, enfim, tinha parado de pedir desculpa por existir e que estava pronto para seguir, mesmo sem olhar para trás. O dia em que ele entrou pela porta da maternidade enrolado num pano fino, chorando baixinho e com os olhos arregalados como quem já sentia o peso do mundo, foi o dia em que eu descobri o que era amar sem medida. Ele não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Aquela criança miúda encontrada sozinha na beira de uma calçada por uma assistente social tinha sido encaminhada para um abrigo. A mãe biológica nunca apareceu. Tinha apenas 2 meses. A mulher com quem eu vivia na época, minha companheira de tantos anos, era voluntária no lar que o recebeu temporariamente. Um dia ela chegou em casa e me disse: "Ismar, você precisa ver aquele bebê. Ele não chora, ele só olha." E eu fui, e ele me olhou, como se já me conhecesse. A adoção foi simples no papel, mas enorme no coração. A gente não tinha muito, mas tinha disposição, tinha afeto, e tinha vontade de formar uma família. O quartinho dele era simples, com móveis doados e paredes pintadas por mim nas madrugadas. Cada mamadeira dada no colo, cada fralda trocada no escuro, cada passo inseguro que ele deu naquela sala pequena, eu estava lá. Sempre estive lá. Não como quem cumpre uma função, mas como quem abraça uma missão. Ele me chamava de papai, desde antes de aprender a juntar sílabas. E era assim que eu me sentia. Um pai. Inteiro. Completo. Mesmo que por fora alguns ainda olhassem com dúvida, como se faltasse sangue entre nós. Mas nunca faltou alma. O tempo passou e a gente foi vencendo juntos. Ele aprendeu a andar de bicicleta comigo, segurando o selim até que criasse coragem. Chorou quando caiu
e eu beijei o joelho ralado. Teve medo do escuro, e eu dormi várias noites no chão ao lado da cama dele. Teve dificuldade na escola, e eu aprendi junto com ele a tabuada. Não éramos perfeitos, mas éramos reais. E eu achava que isso bastava, que o amor era suficiente para sustentar tudo. Até que as distâncias começaram a aparecer, pequenas, sutis, como rachaduras que a gente tenta tapar com pano úmido. Na adolescência, ele começou a me questionar com mais dureza. "O senhor não entende nada", ele dizia. Ou então, "O pai do fulano tem dinheiro, o senhor só tem regra." Eu entendia. Adolescente é tudo assim. A gente espera crescer logo e acha que os pais são barreiras. Mas o que me doía era o desprezo que vinha junto. A vontade que ele tinha de apagar tudo o que construímos. Como se cada lembrança fosse peso. Como se meu cuidado tivesse virado só cobrança na cabeça dele. E eu fui me calando, me afastando devagar, tentando não sufocar, deixando espaço. Depois que a mãe dele morreu, tudo piorou. Ele já estava com 20 e poucos anos, morava fora, estudava, vinha pouco. Mas naquele velório, quando me viu chorar, ele apenas ficou de braços cruzados. Não tocou meu ombro, não me ofereceu palavra, só me olhou com uma frieza que me calou por dentro. No dia seguinte fez as malas e voltou para a cidade onde morava, sem nem tomar café. E eu fiquei ali, com a casa vazia, com os talheres ainda postos, com o cheiro do perfume dela no quarto, e com um silêncio que parecia me engolir. Foi nesse período que comecei a entender que talvez ele não voltasse nunca mais. Que talvez aquele menino que me chamava de pai com tanto orgulho tivesse desaparecido. E que no lugar dele ficou só um homem com vergonha de mim. Um homem que construiu dentro de si uma narrativa onde eu era pequeno, ultrapassado, dispensável. E ainda assim, mesmo diante disso tudo, eu nunca contei. Nunca disse para ele a origem verdadeira. Nunca joguei na cara. Você foi adotado. Porque para mim, isso não era uma arma. Era um segredo de amor. Um amor que decidiu acolher sem precisar que o outro soubesse o quanto foi salvo. Mas agora eu entendo que guardar esse segredo me custou caro. Me custou o direito de ser respeitado. Porque talvez ele ache que me deve alguma coisa. Ou talvez ache que não me deve nada. Talvez o que ele sinta, esse nojo que disse no áudio, venha justamente dessa confusão interna. Desse incômodo que algumas pessoas sentem quando percebem que foram amadas sem merecer. Porque tem gente que não aguenta a gratidão. Prefere destruir a ponte do que atravessá-la sabendo que foi construída por mãos que não são do próprio sangue. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o sangue, por mais forte que seja, não é o que define quem é pai. O que define é quem ficou nos piores dias, quem segurou a barra sem holofote, quem dormiu com febre só para deixar a criança mais tranquila, quem vendeu o que tinha para pagar a mensalidade, quem abriu mão da própria vida, do próprio futuro, para garantir que o outro tivesse chance. E isso eu fiz. Foi por isso que quando decidi ir embora, decidi também deixar o envelope. Um envelope com a certidão de nascimento original dele, com o nome da mãe biológica, desconhecida. E uma foto amarelada tirada no abrigo, com ele embrulhado num cobertor remendado, com os olhos grandes que me encararam na primeira vez. E junto daquilo, uma carta. A última. Escrevi com letra firme, sem tremor, sem raiva, só com verdade. Rodrigo, essa é a última vez que você vai ouvir a minha voz. Não porque estou indo embora por vingança, mas porque decidi finalmente viver em paz. Você cresceu me chamando de pai, e eu me entreguei inteiro a esse papel. Fiz por você o que muitos não fazem nem por um filho do próprio sangue. Nunca cobrei, nunca exigi. Só amei, só estive, só cuidei. E mesmo assim, você escolheu me rejeitar. E agora, ao descobrir de onde você realmente veio, talvez sinta raiva, talvez culpa. Mas quero que saiba. Eu te escolhi, quando ninguém te quis. E escolhi te amar em silêncio até o fim. Só não posso continuar aceitando ser tratado como um estorvo. Não posso continuar sendo agredido com seu desprezo. Por isso, esse é o meu adeus.
Não me procure. Não me homenageie. Apenas siga sua vida. Mas nunca esqueça. O homem que você desprezou foi o único que um dia te amou de verdade. Assinei com meu nome completo. Sem pai, sem título, apenas como homem. Como alguém que finalmente entendeu que merecia mais do que migalhas emocionais. E guardei o envelope em cima da mesa da sala, ao lado da chave, ao lado da ausência, ao lado da paz que, enfim, chegou. O ônibus seguia pela estrada como quem corta o passado com cada quilômetro. Eu olhava pela janela e via os campos passando, a poeira levantando longe, as pequenas cidades surgindo e desaparecendo como lembranças. A cada curva, deixava para trás uma rua conhecida, um banco de praça onde já sentei com meu filho no colo, uma padaria onde comprava pão para fazer o lanche da escola. Era como rasgar com calma cada página de um livro que eu li 1000 vezes, só que agora sem vontade de reler. Na mala, além das roupas, levei só uma coisa: o direito de recomeçar. O destino? Nenhum em especial. Escolhi uma cidade pequena, do outro lado do estado, onde ninguém me conhecia, onde ninguém me chamava de o pai do Rodrigo. Cheguei de manhã com o rosto marcado pela viagem e o coração anestesiado. Procurei uma pousadinha barata, paguei a semana adiantada e pedi apenas uma coisa: silêncio. A moça da recepção me chamou de Sr. Ismar, com um sorriso que não exigia explicação. E eu me senti invisível pela primeira vez. Invisível no melhor sentido, sem peso, sem rótulo, sem necessidade de provar quem eu era. Passei os primeiros dias andando pelas ruas devagar, como quem toca o chão com os pés pela primeira vez. Comprei um café numa mercearia, sentei num banco da praça e fiquei observando a vida acontecer. Um menino correndo atrás do irmão mais novo, um senhor regando flores na janela, um casal discutindo baixinho com sacolas nas mãos. Gente comum, vida comum. E ali no meio, eu. Um velho com rugas fundas, ombros cansados e uma vontade imensa de não voltar. Tentei me instalar em algum lugar que parecesse casa. Descobri um quartinho para alugar nos fundos de uma senhora viúva que morava sozinha e cuidava de plantas. Dona Olinda. O quarto era simples, mas tinha uma varanda que dava para um pé de acerola. Eu disse a ela: se não se importar com o silêncio, eu fico. Ela respondeu: o silêncio é meu melhor inquilino. E foi assim que comecei a reaprender a viver. As manhãs se tornaram momentos de reencontro comigo mesmo. Eu fazia meu café, sentava na varanda e ouvia os passarinhos. Não tinha mais telefone tocando, nem cobranças veladas, nem mensagens visualizadas sem resposta. Só eu, o tempo e a dignidade que voltei a sentir por estar vivo. Comecei a escrever num caderninho. Pequenas frases, lembranças soltas, conselhos que ninguém pediu, mas que meu coração insistia em registrar. Às vezes, escrevia cartas que nunca seriam enviadas. Outras vezes, apenas registrava o que via. Hoje uma borboleta azul pousou no parapeito. Ficou ali por 5 segundos. Foi o tempo exato de uma saudade passar. Caminhei pelas ruas como quem mede o próprio passo. Conheci um barbeiro chamado Seu Tico, que me cortou o cabelo sem perguntar minha história. E agradeci por isso. Comprei pão numa padaria onde ninguém me olhou com pena. Sorri de volta para uma criança que me chamou de vovô por engano, e não doeu. Porque ali, eu não precisava provar que fui pai. Eu só precisava ser gente. Dona Olinda um dia perguntou se eu tinha filhos. Demorei para responder. Disse: tive alguém que criei como filho, mas hoje não sei mais o que somos. Ela assentiu com o olhar de quem entende mais do que parece. Me ofereceu um pedaço de bolo e disse: tem dores que só o tempo resolve, e tem dores que só o silêncio cura. E foi a primeira vez que alguém me disse algo que não me fez sentir culpa por ir embora. Às vezes, durante a noite, vinha uma pontada no peito, uma vontade de saber se ele leu o bilhete, se ficou chocado, se ligou para a polícia, se veio atrás. Mas depois, esse pensamento passava, porque mais importante do que saber a reação dele, era saber que eu, finalmente, tinha reagido. Pela primeira vez, não fiquei esperando reconhecimento. Não fiquei pedindo desculpa por ser pai. Só fui. E ser o primeiro a ir embora
depois de tantos anos tentando ficar, foi meu maior ato de amor próprio. Alguns dias depois, resolvi fazer algo simbólico. Fui até o cartório da Cidade Nova e pedi para registrar um testamento simples. Nada cheio de papéis, nada burocrático. Só um documento dizendo que meus poucos bens, uma poupança antiga, uns títulos esquecidos, um fundo modesto, seriam doados para um abrigo infantil da cidade. O mesmo tipo de lugar onde um dia ele esteve antes de me conhecer. E escrevi: destinado a crianças esquecidas, para que nunca se sintam invisíveis. Assinei com letra firme e entreguei. Voltei para casa sentindo algo que não sentia há décadas: leveza. Não por ter deixado algo para trás, mas por ter finalmente entendido que nem todo abandono precisa ser uma ferida aberta. Às vezes, ele é só a libertação que a gente adiou por amor. Um amor que se transformou em dor e depois em silêncio, mas que agora é só paz. Naquela noite, sentei de novo na varanda. O céu estava limpo. O vento soprava como se me reconhecesse. E pela primeira vez em muito tempo, me permiti sorrir. Um sorriso pequeno, discreto, mas inteiro, porque eu não tinha sumido. Eu apenas tinha renascido onde ninguém me conhecia. E onde, finalmente, eu não precisava ser perdoado por ter decidido viver. Passaram-se algumas semanas desde que cheguei à Cidade Nova. Minha rotina era silenciosa, quase invisível, e isso me fazia bem. Eu acordava cedo, tomava meu café preto sem açúcar, andava até a praça, lia o jornal velho deixado sobre o banco de madeira e voltava antes do sol esquentar demais. Dona Olinda, com seus chinelos gastos e seu avental de florzinha, me esperava com um "Já voltou, seu Ismar", que soava como lar. Eu respondia com um "Já, minha senhora", e aquilo era o suficiente. O mundo se resumia a gestos pequenos, vozes baixas e nenhuma pergunta. Eu gostava assim. Até que numa tarde qualquer, de céu nublado e cheiro de chuva no ar, algo que eu já imaginava, mas evitava pensar, aconteceu. Recebi a visita de um estranho. Um rapaz novo, de terno claro e postura firme. Se apresentou como advogado. Me encontrou por acaso, sentado na lanchonete da praça, com meu copo de suco de caju e meu pão de queijo pela metade. Ele chegou sorrindo, polido, como se quisesse agradar antes mesmo de dizer o que vinha fazer. Seu Ismar, boa tarde. Me desculpe incomodar assim, o senhor não me conhece, mas eu vim a pedido do seu filho, Rodrigo. Meu pão de queijo ficou parado na metade do caminho. O copo de suco suava na mesa. Respirei fundo e mantive os olhos fixos nos dele. Pode falar, eu disse. E ele começou. Seu Rodrigo está preocupado. Disse que o senhor sumiu de repente, que deixou um bilhete confuso, que vendeu a casa sem avisar. Ele ficou assustado e me pediu para vir até aqui discretamente e verificar se o senhor está bem. Ele está muito abalado com tudo isso. Mentira. Era mentira. Aquilo não era preocupação. Era controle. Era ego ferido. Era o orgulho sendo esmagado pelo bilhete que ele leu. Era a vergonha de descobrir que o velho que ele desprezou, que ele tinha nojo, era também o único que sabia a verdade sobre ele. A única pessoa que podia, com um envelope e uma frase, desmontar a farsa inteira que ele construiu sobre si mesmo. Eu olhei de volta para o rapaz, que esperava a minha reação como quem aguarda uma explosão. Mas eu sorri e disse: diga ao Rodrigo que eu estou ótimo, pela primeira vez na vida, e que não há mais nada meu que ele precise se preocupar. O advogado ficou sem graça. Ainda tentou insistir. Ele perguntou se o senhor está em segurança. E também se pretende tomar alguma atitude legal contra ele. Essa última frase deixou claro. Não era saudade, era medo. Medo do que eu pudesse contar. Medo do que eu pudesse expor. Porque agora ele sabia que eu sabia. Que eu tinha guardado a origem dele a vida toda. E que escolhi revelar só quando entendi que não havia mais retorno. Eu me levantei, agradeci pela visita, paguei a conta e fui embora. Deixei o rapaz lá, com a pasta nas mãos e o orgulho do patrão derretendo aos poucos. Ao passar pela esquina, senti que alguém me observava. E não era paranoia, era verdade.
Descobri depois que ele, o Rodrigo, esteve na cidade. Ficou num hotel por 3 dias, circulou pelas redondezas, foi à delegacia saber se havia registros com meu nome. Tentou achar meu paradeiro, como quem tenta resgatar um documento perdido. Mas não era eu que ele queria. Era controle. Era o velho poder de me culpar por tudo. Só que dessa vez, ele chegou tarde. Dona Olinda percebeu que algo tinha mudado. Me ofereceu chá de camomila, como quem entende as dores que não se contam. Eu sentei na varanda e fiquei calado por horas, pensando em como ele reagiu ao ver aquela foto do abrigo, em como ele encarou o nome Desconhecida no campo da mãe, em como ele leu minha carta, linha por linha, e finalmente entendeu que o amor que recebeu foi o único que ele teve de verdade, e que perdeu. Mas o que mais me assusta é saber que ele ainda não entendeu, que ainda acredita que pode me alcançar com ameaças brandas, com mensageiros pagos, com insinuações de preocupação, que ainda acha que sou o mesmo homem que esperava por ele com café quente na varanda, que ficava ansioso com a visita que nunca vinha, que apagava as luzes tarde demais, achando que ele ainda poderia chegar. Ele não entendeu que aquele homem morreu. E foi nesse momento que eu decidi: não voltarei. Nem por ele, nem por nada. Porque às vezes, a única forma de ensinar alguém sobre respeito é sumir de vez. É deixar o eco do que fomos assombrar o vazio que eles mesmos criaram. Agora, à noite, volto à varanda. O céu não tem lua, mas o vento é leve. Escrevo mais uma linha no meu caderno. Quando ele procurou por mim, não era amor, era culpa. E culpa é amor atrasado demais. Fecho os olhos e deixo o tempo passar. Porque enquanto ele tenta entender o que perdeu, eu estou aqui, reaprendendo tudo o que deixei de ser. O silêncio depois da visita daquele advogado não foi vazio, foi firme. Foi a confirmação de que, por mais que ele tentasse, Rodrigo nunca mais me alcançaria. Ele podia enviar mensagens, telefonar, contratar gente para me seguir, ou até inventar que estava arrependido. Mas ele nunca teria mais de mim aquilo que destruiu com desprezo. Eu não era mais aquele velho que ficava doente esperando por um gesto. Eu era agora só um nome em uma folha de papel que ele não tinha coragem de dizer em voz alta. Dias depois, recebi uma carta. Não dele, mas da esposa dele. Uma mulher que eu só vi 2 vezes na vida. 2. A primeira foi quando ele a levou em casa dizendo que não precisava me esforçar muito porque ela não era de afeto. A segunda foi no velório da minha companheira, onde ela permaneceu de óculos escuros, sem uma palavra, com a expressão de quem queria ir embora o quanto antes. A carta era impressa, fria, quase jurídica. Dizia que eles entendiam meu momento, mas que era importante restabelecer os laços para que o passado fosse resolvido com maturidade. Ela ainda teve a audácia de escrever: Rodrigo tem sofrido muito desde o desaparecimento do Senhor. Ele sente falta de suas orientações. Ainda há tempo de reconstruir algo bonito. Eu fechei a carta na hora, sem terminar de ler. Aquilo não era tentativa de afeto, era teatro. Uma encenação mal escrita, ensaiada por alguém que nunca me escutou de verdade. Mas confesso que aquilo me balançou por uns minutos, porque quando a gente passa a vida inteira sendo pai, mesmo depois de tudo, a gente ainda sente a tentação de acreditar, de pensar: e se agora ele entendeu? Mas não. Eu me conheço. Eu conheço aquele tom. Aquelas palavras escolhidas. Aquele tipo de texto não vem de arrependimento. Vem de cálculo. De conveniência. De quem quer limpar a consciência antes que alguém abra a boca. Na mesma tarde, caminhei até a beira do rio da cidade. Um lugar onde o vento bate de frente, sem dó, e as folhas correm na correnteza como se soubessem para onde ir. Sentei num tronco seco e fiquei ali por horas. Lembrei de um aniversário dele, dos tempos antigos quando ele tinha uns 8 anos. Chovia muito naquele dia. A festa foi adiada. Mas mesmo assim, eu comprei um bolinho pequeno e fiz um teatrinho em casa. Coloquei bexigas nas cadeiras, vesti um chapéu engraçado, cantei parabéns sozinho com ele. Ele riu. Riu alto. Disse: esse foi o melhor aniversário da minha vida. E eu acreditei.
Guardei aquela lembrança como se fosse ouro. E hoje, aquele menino virou homem. Um homem que sente nojo. Um homem que diz que precisa resolver pendências com maturidade, mas que nunca teve coragem de encarar o velho que sempre esteve lá por ele. Um homem que deixou de me chamar de pai, e talvez, no fundo, nunca tenha me enxergado como tal. De volta à casa de Dona Olinda, peguei o envelope que guardava comigo desde que saí. O envelope com a foto do abrigo, com a cópia do processo de adoção e com a carta original. A que ficou com ele era uma cópia. Mas essa era a verdadeira. A que escrevi com lágrimas, a que revisei 1000 vezes, a que guardei como última prova de que fui pai com toda a alma. Sentei na varanda e reli. Uma parte dela dizia: Rodrigo, eu nunca te contei de onde você veio porque achei que o amor bastava. Eu te escolhi quando você era só um corpo pequeno e frágil numa manta remendada. Eu segurei sua mão nas febres, nos tombos, nos medos. E mesmo assim você me empurrou para longe. Não por causa do sangue que não corre entre nós, mas pela frieza que você deixou crescer dentro de si. Fechei os olhos e encostei a cabeça na parede. O vento soprava pelas folhas da aceroleira e fazia um barulho que mais parecia uma oração. Foi ali que entendi de vez. Eu não era mais pai. Eu era um homem. Um homem que tinha amado um filho com tudo o que tinha, e que agora só queria que ele seguisse. Que vivesse sua vida como bem entendesse. Que me apagasse da memória, se fosse preciso. Mas que soubesse, lá no fundo, que perdeu o único amor que nunca o cobrou por ser quem era. No dia seguinte, fui até uma gráfica da cidade e pedi que imprimissem uma única frase num cartão branco. Letra preta, sem assinatura, sem nada. Você não nasceu do meu sangue, mas eu te amei como se tivesse nascido. E talvez seja exatamente por isso que você nunca aguentou olhar nos meus olhos. Coloquei esse cartão num envelope novo. E fui até o correio. Mandei para o trabalho dele. Não para casa, para que ele abrisse no meio de seu dia corrido, entre uma reunião e outra, sem tempo para disfarçar o impacto. Sem tempo para interpretar. Apenas sentir. Uma frase curta, mas certeira. Sem pedido de volta, sem saudade, sem apelo. Na volta para casa comprei pão fresco, fiz café forte, sentei na varanda e abri meu caderno. Escrevi: Hoje deixei de ser pai. Hoje sou apenas Ismar. E isso me basta. Olhei para o céu e pensei: às vezes, a maior prova de amor é saber a hora de se retirar, em silêncio, sem plateia e com dignidade. Depois que enviei aquele cartão, percebi que algo em mim se encerrou de vez. Não um ciclo qualquer, mas uma vida inteira. Era como se, com aquelas poucas palavras, eu tivesse fechado a porta pela qual entrei tantas vezes de cabeça baixa, esperando ser visto. E naquele silêncio que veio depois, um silêncio denso que não doía mais, eu entendi. Eu não precisava de resposta. Não queria saber se ele leu, se reagiu, se chorou ou rasgou. Aquilo não era mais sobre ele, era sobre mim. Pela primeira vez em muito tempo, tudo era sobre mim. Voltei à rotina simples com mais leveza. Comecei a escrever todas as manhãs como quem retoma um ofício antigo. Em cada página do meu caderno, registrei não as mágoas, mas as escolhas. As que fiz por amor, as que fiz por medo. E, principalmente, as que nunca mais faria por ninguém que não soubesse o valor do que é ser amado de graça. Escrevi frases soltas. Fui mais pai do que qualquer testamento exige. Fui chão, fui teto, fui escudo e virei alvo. A ingratidão não nasce de um dia. Ela é semeada no silêncio de cada desprezo. Palavras que talvez ninguém mais lesse, mas que me curavam a cada linha. Certo dia, Dona Olinda chegou até mim com um envelope. Tinha sido entregue na casa dela com meu nome escrito à mão, letra conhecida, letra dele. Senti o corpo gelar por um instante. Peguei o envelope, mas não abri na hora. Levei comigo até a praça, sentei no banco onde gosto de ver o tempo passar, e fiquei ali, olhando para o papel fechado. Um lado de mim queria abrir, outro dizia, não precisa. E foi esse segundo lado que venceu. Rasguei o envelope sem ler, e joguei os pedaços no lixo, porque eu não era mais depósito da culpa de ninguém.
Se fosse pedido de desculpa, chegava tarde. Se fosse acusação, não me doía mais. Se fosse saudade, que sentisse sozinho. Comecei a caminhar mais. O corpo ainda firme, apesar dos anos. O passo mais lento, mas sem peso. Aos poucos, fui me tornando parte da paisagem da cidade. As pessoas me acenavam, os donos do mercadinho já sabiam meu nome, o menino da banca de jornal me chamava de Seu Ismar do Caderno. E eu gostava disso, ser só Ismar. Sem ser o pai de, sem ser o viúvo de, sem carregar nas costas o rótulo de alguém que sempre ficou para trás nos álbuns de família. Uma tarde, sentei para cortar o cabelo com o seu Tico e ele comentou: "O senhor tá com o semblante mais limpo. Parece que largou um peso." Eu sorri, respondi. Larguei um nome que nunca me chamaram de verdade. Ele riu achando que era filosofia de velho, mas eu sabia o que aquilo significava. Porque tem nomes que nos dão, e tem nomes que a gente carrega como cruz. Pai foi um que me deram, mas que ele nunca soube usar. No domingo seguinte, fui convidado por Dona Olinda para almoçar com ela e uma vizinha. Sentamos na mesa com galinha caipira, arroz soltinho, suco de maracujá e conversa simples. Rimos de histórias bobas. Falamos de novela, de preços do mercado, de como o tempo muda as pessoas. E ali, no meio daquele almoço sem obrigação, eu senti que estava vivendo de novo. Não como quem espera alguma coisa, mas como quem aprecia o que vem. De tarde, voltei para casa, sentei na varanda e encostei a cabeça. Olhei para o céu azul e escrevi mais uma frase no caderno. Nem todo pai precisa morrer para ser enterrado na memória do filho. Às vezes, é só ele se levantar e ir embora. E não voltar nunca mais. Fechei os olhos e senti o vento bater nos pés. Um vento leve, de recomeço. E foi assim que aprendi que o amor que não volta não precisa ser esquecido. Precisa ser superado e enterrado com dignidade, sem mágoa, sem resposta, sem saudade forçada, apenas com silêncio. O mesmo silêncio que, por tantos anos, me feriu e que agora me curava. Hoje acordei com o sol entrando pela fresta da cortina. A luz batia direto na poltrona onde costumo sentar toda manhã para escrever. Mas hoje não escrevi. Hoje eu só respirei. Respirei como quem chegou do outro lado da montanha. Como quem sangrou os pés subindo, mas agora olha o vale lá embaixo e sabe: valeu a pena ter vindo sozinho. Porque tem caminhos que ninguém vai com a gente. E não é por maldade. É por escolha. E o meu filho escolheu não me acompanhar. Eu só aceitei isso tarde demais. Fiz meu café, como sempre, sentei na varanda e fiquei observando o movimento na rua. Dona Olinda passou cedo com suas plantas na mão. Me deu bom dia e perguntou se eu queria ir com ela na feira. Recusei com um sorriso, dizendo que hoje o dia era meu. E era mesmo. Era o dia em que, pela primeira vez, olhei para trás sem dor. Senti saudade? Senti, mas sem amargura. Apenas saudade limpa, daquelas que vêm sem esbarrar em mágoa. Pensei em tudo que vivi, em tudo que aguentei calado, em tudo que fiz sem nunca ter recebido um obrigado de verdade. E mesmo assim, fiz. Porque amar, para mim, nunca foi transação. Foi entrega, e entreguei. Até o último pedaço. Até o último grito sufocado. Até o último gesto ignorado. Mas agora não. Agora não tenho mais o que dar. Nem o que pedir. Se um dia ele falar de mim, que fale a verdade. Que diga: meu pai me criou com tudo o que podia, mesmo não sendo meu sangue. Que diga: ele esteve lá quando ninguém mais esteve. Que diga: eu o rejeitei por orgulho. Que assuma. Porque eu já assumi minha parte. Já levei nas costas o peso da ausência dele. Já caminhei com a culpa que nem era minha. Já pedi desculpas por existências que ele não soube honrar. E se não falar? Tudo bem também, porque a essa altura não preciso mais ser lembrado. Só preciso estar em paz. E estou. Aqui, nessa cidade pequena, nesse quartinho simples com cheiro de café e acerola, nesse caderno com frases soltas e verdades que ninguém leu. Aqui eu reencontrei a mim mesmo. E isso é mais do que muitos pais conseguem antes de partir. A vida me ensinou do jeito mais duro que nem todo amor volta.
que nem todo silêncio é respeito, e que às vezes o perdão não é caminho, é armadilha. Então não, eu não perdoei, mas também não odeio, só deixei pra lá, como quem solta uma pedra do bolso depois de andar anos curvado, como quem percebe que ninguém vai agradecer por ter carregado o peso dos outros. Hoje escrevo minha última frase nesse caderno. Escrevo como quem encerra um livro, não com raiva, mas com gratidão por ter sobrevivido. E escrevo para mim mesmo. Ele me chamou de pai, até o dia que aprendeu a cuspir esse nome com vergonha. Eu o chamei de filho, até o dia que entendi que amor também tem limite. E o meu chegou. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido, e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.